Olá, pessoal. Hoje, então, nós vamos aprender, na verdade, a divisão de frações, tá? Nós já aprendemos, já vimos nas outras aulas o número inverso. E a gente vai usar bastante isso a partir de agora, então é importante que não tenha ficado dúvida. Caso ficou dúvida nos números inversos, a gente precisa conversar sobre eles em seguida, tá? Mas então, divisão de frações. Primeiro eu quero que vocês observem comigo 3 situações, tá? Primeira situação. Eu tenho uma fração e eu quero dividir por um número natural. Essa é a primeira situação. Então, eu tenho aqui uma fração representada geometricamente. Nós temos, então, uma figura que foi dividida em 3 partes, onde eu estou utilizando uma parte dessas 3, que representa a fração de 1/3. Eu quero dividir em 2 partes, ou seja, eu quero dividir por um número natural, que é o número 2. Então, eu tenho a fração 1/3 e quero dividir ela por 2. Então, o que eu estou querendo? Quero dividir esta figura, que representa 1/3, em 2 partes, que nada mais é que 1/3 dividido por 2. Se nós fizermos a separação, a divisão geometricamente, o que a gente vai ter que fazer? Eu quero. O que é 1/3 desta figura? É a parte amarela. Se eu quero dividir a parte amarela em 2 partes, eu estarei, então, dividindo esta figura, como está aqui. Cada uma das partes, ou seja, cada uma daquelas primeiras 3 partes que ela estava dividida, eu vou dividir ao meio, pela metade, porque eu quero dividir por 2. Com isto, eu tenho que 1/3, que é a parte amarela, dividida por 2, está aqui, ó. Tem uma parte amarela e outra parte amarela. Na verdade, a parte amarela dividida por 2 se reduziu. Observe que, para dividir a fração por 2, tivemos que dividir cada parte da figura também por 2. Porque quando eu falo em fração, eu falo em divisão em partes iguais. Se eu faço essa divisão na parte amarela, eu também preciso fazer nas partes que não estão sendo usadas. E aí, o que aconteceu aqui? Esta figura, que antes era dividida em 3 partes, a partir da divisão, é a mesma figura total, porém dividida em 6 partes. E aí, então, eu posso dizer que a divisão na verdade, aqui não deveria estar pintado toda ela de amarelo, né? Eu preciso considerar só uma parte dessas 2 partes amarelas para divisão. Por quê? Porque eu estou dividindo a parte amarela ao meio. Então, a parte amarela ao meio representa uma parte de 6 que esta figura foi dividida agora. Nós tínhamos uma figura dividida em 3 partes e usávamos uma das 3 partes, que nós tínhamos, então, a fração 1/3. Para dividir isto, eu vou repartir ao meio esse 1/3, que é a parte amarela. Repartindo a parte amarela ao meio, obrigatoriamente, a figura inteira terá que ser dividida neste mesmo formato. E aí ela deixa de ser 1/3 e passa a ser 1/6. Na verdade, aqui eu estou dividindo a parte amarela ao meio, mas a resposta correta é só uma dessas partes amarelas. Aqui nós temos 2 partes amarelas agora nessa subdivisão, e eu vou considerar como resposta só a metade dela, que é uma parte de 6 partes que agora a figura está dividida.
Portanto, representando desta forma geométrica, eu posso dizer que 1/3, que é o que nós tínhamos aqui, dividido ao meio, dividido por 2, resulta em 1/6, que é um pedaço daquela parte, daquele 1/3. É a metade daquele 1/3, metade da parte amarela que demonstrava o 1/3, tá? Esse aqui é um tipo de fração. Mas assim, ó, é importante que vocês prestem atenção, mesmo que pareça confuso, porque baseado nisto aqui, ou seja, nessa comprovação de que essa é a realidade do que acontece, nós vamos apresentar uma regra que vai ser aplicada em todos os casos. Então, mesmo que tenha ficado ainda um pouquinho confuso, eu quero que vocês sigam com as próximas situações. Olhem aqui comigo. A próxima situação, que eu coloquei como segunda, né? Situação 2, eu tenho um número natural e quero dividir por uma fração. Então, pensem comigo. Imaginem que a figura ao lado é um recipiente qualquer com 2 litros. Que tem capacidade de 2 litros, tá? Eu quero encher ele com água, mas eu não posso colocar ele embaixo de uma torneira. Eu tenho apenas copos de 1/4 de litro, que seriam 250 ml, tá? Então, com copos de 250 ml, eu quero encher esse recipiente de 2 litros. Ou seja, com um copo de 1/4 de litro, eu quero usar para encher este recipiente. Olhem aqui comigo, então. Primeiro, quantos 1/4 de litro cabem em 2 litros? É essa a nossa pergunta, porque eu quero dividir 2 litros em 1/4, por 1/4, desculpa. Então, eu preciso saber quantas vezes 1/4 cabe dentro de 2 litros. E agora, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu estou com a mesma figura aqui de cima, porém, eu estou dividindo ela em 2 partes. Quando eu divido ela em 2 partes, cada uma das partes fica com a capacidade de 1 litro, totalizando 2 litros na figura inteira, que é o que representa aqui. Se eu dividir essas 2 partes que já são 2 partes do 2 litros, se eu dividir elas novamente em mais 2, eu fico com um total de 4 partes, e nós sabemos que a metade de 1 litro é meio litro, né? É 1/2 de litro, né? Que é assim que eu represento. Então, dividindo a figura de 2 litros em 4 partes, eu tenho meio litro em cada uma das 4 partes. Se eu pegar esta mesma figura, ainda com 2 litros, e dividir ela, essa meio litro, pela metade de cada meio litro, eu vou ter o quê? 1/4 de litro. Lembrando, 1/4 de litro é 1 litro dividido em 4 partes. Se aqui eu tenho 2 litros, eu vou estar dividindo, então, 2 litros. Quantos 1/4 de litro cabe dentro de 2 litros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, dentro de cada litro cabem 4 partes, porque é 1/4. Dentro de 2 litros, que é o dobro de 1 litro, eu tenho 8 partes, tá? Então, geometricamente falando, a gente está representando tudo em formas geométricas, representação de figuras, tá? Observando, então, as figuras, podemos, do lado, temos que 8 vezes 1/4 de litro. Na verdade, aqui está mal escrito, né? Podemos ver que 8 vezes 1/4 de litro dentro de 2 litros.
Na verdade, nós temos 8 vezes 1/4 de litro dentro do recipiente de 2 litros, tá? Então, se eu consigo colocar 8 vezes 1/4 de litro dentro de um recipiente de 2 litros, eu posso dizer, então, que 2, ou seja, os 2 litros, divididos em 1/4, cada parte é 1/4, resulta em 8 vezes, né? Resulta em 8, que é a divisão. Isso aqui foi feita uma representação geométrica. Então, entendendo o que aconteceu, eu tenho 2 litros, cada pedaço eu fiz essa divisão pela ideia do 1/4 de litro. É importante que vocês entendam que 1/4 de litro é 1 litro dividido por 4, tá? Mas eu não estou tratando 1 litro, eu estou tratando 2 litros. E, por consequência, 1/4 de 2 vai ser mais do que 1 litro, né? E quantas partes este 1/4 representa dentro de 2 litros? Dividindo geometricamente, a gente pode perceber que são 8. 8 seria a resposta, tá? Mais uma vez, eu quero mostrar, baseado nesta comprovação geométrica, depois eu vou mostrar uma forma de resolver isto com uma regra que eu creio que facilite um pouco. Vamos para a próxima situação. A terceira situação é quando eu tenho uma fração e quero dividir por uma fração. Então, é uma fração dividido por outra fração, né? É fração com fração. Eu quero dividir 3/4 por 3/8, que seria, então, uma fração por uma fração, né? Aí, o que eu tenho? 3/4 é representado geometricamente desta forma. 3 partes de 4 que a figura está dividida. Aqui eu fiz na verdade, não, tá certo. Esse aqui. Olha só. E aí, se eu pegar essa mesma figura de 3/4, tá? E dividir ela e transformar ela em 3/8, o que aconteceu? Para ser 3/8, eu preciso dividir a figura inteira em 8 partes. Eu coloquei aqui em pontilhado, porque depois eu vou sobrepor uma figura na outra e vocês vão enxergar melhor. Ó, então, 3/8 é a fração que eu vou usar para dividir, tá? Então, 3/8 é representado por uma figura dividida em 8 partes. Se vocês olharem, tem 8 partes aqui. E eu vou usar 3 das 8 partes, que é o que está com esses risquinhos aqui. Não está pintado, porque com a pintura nós não íamos conseguir enxergar o próximo passo. Então, a situação é, eu quero dividir 3/4, que está aqui representado, por 3/8, que está aqui representado, não com pintura, mas com esses risquinhos, essa marcação, né, das 3 partes de 8. Então, agora a pergunta é, quantas vezes esta fração 3/8 cabe dentro da fração 3/4? Quantas vezes esse pedacinho aqui, esse pedacinho que está riscado aqui, cabe dentro da figura que está pintada. E aí, eu sobrepondo as duas figuras, percebam aqui, ó, esta parte aqui é exatamente 3/8, como está aqui, é esta parte. Dobrando esta parte dentro da figura pintada de vermelho, eu tenho quantas vezes 3/8? Eu tenho 2 vezes o 3/8. Então, aqui, ó, dividindo a figura total agora por 8 partes, que é o denominador do divisor, da fração que divide,
3/8 cabem 2 vezes dentro da figura que representa 3/4. Logo, podemos dizer que 3/4 dividido por 3/8 é igual a 2, porque 3/8 cabe 2 vezes dentro de 3/4, tá? Isso é o raciocínio de uma divisão. Agora que nós vimos esses 3 casos, talvez um pouco confuso, porque os riscos em cima de riscos, às vezes não fica uma coisa tão explícita, pode ser que tenha sido confuso. Mas todos entenderam que a figura comprova o resultado deste cálculo aqui, que é o que a gente precisa ver no momento, tá? Essas figuras representadas garantem que 3/8 cabe 2 vezes dentro de 3/4. E quando eu quero fazer uma divisão, 3/4 dividido por 3/8, eu preciso saber quantas vezes o divisor cabe dentro do dividendo. Lembrem de uma divisão, né? Os nomes, as nomenclaturas do processo de divisão. Então, olhem aqui comigo agora. Com as 3 situações que vimos, podemos definir uma regra geral. Como assim, né? Olhem aqui comigo. Antes de falar sobre a regra, eu quero lembrar, que eu acabei de comentar ali, os termos de uma divisão, tá? Se eu estou fazendo uma divisão qualquer, a gente chama de dividendo o número que está sendo dividido. A gente chama de divisor o número que divide. O quociente é o resultado da divisão, e só para lembrar, o resto é o que sobra quando a divisão não é exata, tá? Então, agora vamos ver a regra. Por que eu lembrei isso aqui? Porque eu usei essa nomenclatura aqui para ficar mais prática a regra. Olha como é que é. Então, em uma divisão com frações, não importa se a divisão é o primeiro termo, quem está sendo dividido, no caso, dividendo, ou se a fração é o segundo termo, o divisor. Isso não importa, tá? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos definir as partes da divisão. Quem são essas partes? A gente precisa saber quem é o dividendo e quem é o divisor, tá? No momento em que eu definir quem é o dividendo e quem é o divisor, o que eu vou fazer? Eu não vou mais fazer uma divisão, e sim uma multiplicação. Então, a regra nos sugere, eu defino as partes desta divisão e multiplicamos o dividendo, que era a fração ou número inteiro que iria dividir, pelo inverso do divisor. De novo, o divisor é aquele que está dividindo. Então, por regra, observem aqui, eu vou aplicar a regra aqui no que a gente acabou de ver nas outras telas, tá? Aplicando esta regra em cada situação, que nós já vimos ali atrás. Nós tínhamos 1/3 dividido por 2, tínhamos 2 dividido por 1/4 e tínhamos 3/4 dividido por 3/8. Aplicando esta regra na primeira, a gente mantém a primeira fração, que é o dividendo, aqui 1/3, muda a operação que antes dividia e passa a multiplicar, e aplica, ao invés de fazer com o 2, eu vou fazer essa multiplicação com o número inverso do segundo termo desta divisão. Ou seja, mantenho a primeira fração e inverto a segunda e multiplico elas. Como assim inverto? Lembra que a gente viu que para inverter um número inteiro, um número natural, este número passa a ser um denominador de uma fração com o numerador 1. Isto é o número inverso de 2. Então, aqui pela regra, mantenho 1/3, troco a divisão por multiplicação e faço a multiplicação pelo inverso de 2. É uma regra
pouquinho trabalhosa, mas quando vocês pegam o costume, ela não é tão difícil, só tem que seguir, né, o que está se sugerindo. Então, a partir daqui, quando eu faço a multiplicação, 1 vezes 1 dá 1 e 3 vezes 2 dá 6. O que aconteceu aqui? Na verdade, se a gente voltar ao primeiro slide que nós falamos sobre essa divisão, nós também chegamos a 1/6 de resposta. Então, aqui a gente só está confirmando a resposta, mas aplicando a regra. Então, confirmando a regra, eu mantenho a primeira fração, troco a operação que antes o dividia e passo a multiplicar e inverto a segunda fração, tá? Tá, mas aí então aqui não era uma fração. Inverti o quê? Inverti o número natural e transformei ele numa fração onde ele não é mais o numerador, né? E aí, na segunda questão, será que vai funcionar isso também? Essa regra realmente vai funcionar em qualquer caso? Se eu tenho 2 dividido por 1/4, eu vou manter o 2, ele não mexe, e vou inverter a fração, a segunda fração. Eu tinha 1/4, invertendo eu fico com 4 e o denominador 1. Como é que multiplico isso? 2 vezes 4 dá 8. E assim que fica. Se nós voltarmos ao slide anterior, nós vamos ver que também tínhamos chegado à resposta 8. E aqui, por fim, então, o 3/4 vezes 8/3, a gente tem, seguindo a regra, mantém o 3/4, passa a multiplicar o que antes dividia e inverte esta fração aqui. Eu tinha 3/8, invertendo eu fico com 8/3. O que vai acontecer na multiplicação? 3 vezes 8 dá 24 e 4 vezes 3 dá 12. Simplificando isto, 24 e 12, eu chego à resposta 2. Ou por outro caminho, lembrando que uma fração é uma divisão, se eu divido 24 por 12, eu tenho como resposta 2. Então, esta é a regra para uma divisão de frações. Mais uma vez, a gente vai exercitar, a gente vai conversar, a gente vai trocar ideias, e eu creio que vocês vão pegando aos pouquinhos, tá? Não se assustem com um conteúdo novo, e a gente conversa numa próxima aula, então. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.